TV Folha volta ao vivo com a cobertura das eleições municipais 2012, onde está sendo decidido o segundo turno em 50 cidades. Estou aqui com o colunista da Folha, Vladimir Safatli, editor do Caderno Poder, Ricardo Baltazar, e Fernando Rodrigues, colunista da Folha em Brasília. Nesse bloco eu quero conversar com vocês um pouco sobre o discurso da oposição. O PSDB perdeu em São Paulo, perdeu em Ribeirão Preto e, segundo os dados da apuração, vai perder Vitória também. Vladimir, eu te pergunto, o que falta para o discurso da oposição e para a oposição em si? O PT veio com a bandeira da renovação, o novo, né? Olha, eu diria duas coisas. Primeiro, é fato que o PT conseguiu renovar uma boa parte dos seus quadros, principalmente depois de todas as questões ligadas ao mensalão, né? Haddad, Postman, são pessoas de uma outra geração, né? Eu acho que isso teve um impacto positivo junto aos eleitores. Por outro lado, me parece que o PSDB ele teve uma encruzilhada, que é mais ou menos a seguinte, talvez o Serra represente muito bem essa encruzilhada. É um partido que vem da centro-esquerda e foi aos poucos sendo depositário, legatário do voto conservador brasileiro. Certo? Só que, no caso do PSDB, você tem uma espécie de dupla figura do voto conservador. Você tem uma que são pessoas que são conservadores politicamente, são conservadores economicamente, porque são liberais, têm um antiestatismo bastante forte e tal, mas são liberais do ponto de vista dos costumes. Certo? Ou seja, se gostam de ser vistos como pessoas modernas. Tal. E você tem um conservador orgânico, que é politicamente, economicamente e do ponto de vista dos costumes, conservador. Quer dizer, me parece que a candidatura Serra, mais uma vez, ela tentou, de uma certa maneira, organizar esse conservadorismo mais duro e acabou perdendo ou desmobilizando esse tipo de conservadorismo mais soft, que é um pouco a marca, pelo menos, de uma parte do PSDB. Isso desarticulou muito, tanto no ponto de vista do discurso, quanto do ponto de vista da mobilização. E eles sofrem com isso. Tanto é que agora 2 semanas, a grande discussão ainda era o tal do kit anti-homofobia. Exatamente. Quer dizer, criando um desconforto dentro mesmo das hostes do PSDB. Né? Até o pessoal mais liberal de costumes. Isso é um fato reincidente. Já em 2010 teve a questão do aborto. Certo? Então me parece que essa tentativa que o Serra fez de criar uma espécie de núcleo conservador duro não deu muito certo. Tanto é assim que, quer dizer, o PSDB, se ele tiver que fazer alianças, ele não tem mais com quem fazer aliança. O DEM é um partido que está em desidratação. Sim. O PS é um partido que nunca foi, de fato, um partido, no sentido importante do jogo do cenário brasileiro. Quer dizer, agora a discussão é fazer uma aliança com o PSB, ou seja, já é um outro tipo, me parece, de guinada, muito diferente do que estava sendo configurado há um tempo atrás. Pois é, que é o que o Aécio Neves está procurando lá em Minas, né, Baltazar? O que a gente pode esperar do PSDB agora? Vai ficar nesse psicodrama paulista, Geraldo Alckmin, José Serra, ou vai buscar novos caminhos aí? Todo mundo vê o ex-governador, o senador Aécio Neves, como o principal nome do partido a partir de agora, olhando para 2014, a sucessão presidencial. Ele ainda não se apresentou com muita convicção enquanto candidato, quer dizer, ele não apresentou ideias novas, a atuação dele no Senado ainda é muito tímida, então ainda não disse com base em que proposta ou em que plataforma ele poderia se lançar e reapresentar a oposição ao eleitorado nas próximas eleições. Isso é um problema que o PSDB, de uma forma geral, a oposição, de uma forma geral, enfrenta há muito tempo. Eu acho que basicamente desde quando o PT abandonou o radicalismo das suas origens, abraçou um discurso econômico mais cauteloso e conservador a partir da eleição do Lula. Isso se consolidou nos anos seguintes e esvaziou muito o discurso da oposição. Ao ponto em que nas últimas eleições presidenciais quem atacou as privatizações foi mais o Serra do que o PT. Isso é uma coisa que foi crescendo ali ao longo dos últimos anos e que deixou a oposição sem discurso. Quer dizer, as grandes teses que eles abraçaram no passado foram, de certa forma, incorporadas ali pelos governos do PT. Né? Agora, ainda do ponto de vista da oposição, Vladimir, você acha que o senador Aécio Neves ele tem como agregar e reconstruir o partido? Porque ele não é necessariamente uma figura nova também. Sim. Olha, é muito difícil saber, acho que um pouco o que foi dito, quer dizer, enquanto a atuação dele no Senado é uma atuação muito tímida, né, quer dizer, ele não é alguém que apresentou grandes pautas ou procurou reordenar um pouco as discussões possíveis dentro do cenário político brasileiro.
certo? E acho que há uma questão estrutural, que é de fato o que é um discurso de oposição no Brasil hoje. Certo? Porque se por um lado o PT absorveu uma ou outra questão, uma outra pauta que estava presente aí no discurso, que hoje é o discurso da oposição, ele conseguiu fazer isso absorvendo também outras pautas de discursos mais de cunho mais social, criação do sistema de seguridade social no Brasil que não existia, então, e coisas que em última instância, quer dizer, a oposição nunca conseguiu lidar com isso, ela nunca soube o que colocar no lugar, né? Então, por exemplo, ela tentou em alguns momentos fazer um discurso liberal clássico, né, sobre a gastança pública, o tamanho do Estado, mas convenhamos, quer dizer, numa situação de crise mundial, onde boa parte das estruturas de sustentação da economia mundial são feitas graças a intervenções estatais maciças, o discurso fica um pouco sem sentido. Né? E aí houve uma proliferação de programas sociais, você tem uma situação de quase pleno emprego, é difícil mesmo o discurso da oposição. Né? Se eu puder dizer uma coisa, eu acho assim, existe uma tarefa, acho que para a política brasileira, que é pensar como é que nós vamos conseguir viabilizar um sistema de saúde e de educação pública de qualidade, né? Porque isso é o que mais desgasta os salários hoje em dia. Essa nova classe média, que o sujeito que ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000 na sua família, ele gasta pelo menos metade do seu salário com escola privada e plano de saúde privado. Certo? Não há nenhuma isenção de imposto que vai devolver esse salário para ele, certo? Então, quer dizer, esse é o grande desafio da política brasileira. Quem conseguir dar uma resposta satisfatória para isso, acho que larga na frente. E lembrando que aqui em São Paulo, o Datafolha mostra que a principal preocupação dos paulistanos é efetivamente o sistema de saúde, né? 29% dos paulistanos. Quando o Kassab assumiu, 19% só diziam que era um problema. Isso tem a ver um pouco com a própria emergência dessa classe média mais abastada, as pessoas que foram incorporadas a isso, que estão tendo condições de comprar um plano de saúde ou estão querendo ter mais acesso a novas tecnologias, as pessoas estão envelhecendo, estão ficando mais doentes, estão tendo doenças mais caras. Então tudo isso se combina ali para reforçar essa preocupação do eleitorado com esse problema. Fernando, vamos para os números aí? Vamos lá. O que temos aí? Algumas apurações aqui no estado de São Paulo importantes. Guarulhos, o PT na frente, mas a apuração ainda muito inicial, menos de 7% dos votos. Almeida do PT pode ali, enfim, ficar com essa que é a segunda maior cidade do estado. Em Campinas não deu para o PT pelo jeito, a boca de urna diz isso e agora a apuração também. Márcio Pockmann com 40%, Jonas Donizete do PSB com 60%, apoiado por Eduardo Campos, evidentemente do seu partido, e também por Aécio Neves. Ribeirão Preto, cidade importante do interior de São Paulo, Darcy Vera, que é do PSD, ela vai ganhando a eleição lá, muito importante, do partido de Gilberto Kassab, e é uma conquista importante aí para o PSD no interior de São Paulo. Sorocaba, pelo jeito, vai ficar com o PMDB nesse início de apuração, mas muito apertada ali ainda a apuração. É possível uma virada. Agora há pouco o Panunzio do PSDB estava na frente, agora virou para o Renato Amauri, mas menos de 25% dos votos. Guarujá, PMDB na frente, mas apuração ainda preliminar, mas uma distância grande, vai ganhando Antonieta do PMDB. Em Taubaté, com 20,35% dos votos apurados, Ortiz Júnior, um tucano, com 61%, e o PT, com Isaac do Carmo, 38%. Você pode ir para as capitais, ver Belém, por favor, Fernando? Belém ainda não tem apuração. Bom, a boca de urna em Belém está dando a vitória a Zenaldo Coutinho, do PSDB. Está aí uma cidade importante, grande, onde o PSDB levaria com 54%, segundo a boca de urna do Ibope. Edmilson Rodrigues, do PSOL, com 46%. Então, a apuração acabou agora realmente de começar. 0,18% dos votos apurados, aí coincide com essa boca de urna. Zenaldo Coutinho, tucano na frente. Em Salvador, a gente tem a boca de urna do Ibope dando vitória apertada. Deve estar dentro da margem de erro da boca de urna. Para ACM Neto com 52%. E Nelson Pellegrino do PT com 48%. Alguma outra capital aí? Vitória, capital importante ali do Sudeste, enfim, a menor capital do Sudeste, mas enfim, na região importante do país, deu PPS, Luciano Rezende contra Luiz Paulo Veloso Lucas do PSDB, 47%. Vitória aí, então, do PPS, um partido de oposição contra outro partido de oposição, isso no plano federal, não é? E Luiz Paulo Veloso Lucas, muito ligado aí ainda à época de Fernando Henrique no governo federal, perde a eleição em Vitória e dá Luciano Rezende do PPS. Bom, então a gente estava falando aqui da oposição, nós temos então vitória provável
do PSDB, Arthur Virgílio, em Manaus. Agora temos o Zenaldo Coutinho, se a boca de urna estiver certa, em Belém. Perdeu Vitória. E é isso. E perdeu São Paulo. Perdeu Ribeirão, que é uma cidade importante aqui do estado de São Paulo. Acho que um dado aí, só para acrescentar, é que no cômputo geral do país, 2 partidos médios e grandes cresceram. PT e PSB, socialistas. E no cômputo geral, PMDB, que é governista, PSDB, que é oposicionista, democratas, todos esses tiveram uma redução do número de prefeitos. Né? Eu acho que talvez uma coisa interessante que a gente vai ter que olhar ainda para ver o que vai acontecer é como é que 2 atores importantes que emergiram dessa eleição vão se comportar ali na frente. Vocês vão ser governo ou oposição. O Eduardo Campos cresceu, é um dos grandes vitoriosos dessa eleição. Ele hoje está com o governo, amanhã ninguém sabe. E já houve vários sinais dele na direção do Aécio. E o Kassab, ninguém sabe para onde vai. Ele perdeu, obviamente, a cidade, mas ele saiu dessa eleição com um partido, com a promessa de um ministério e com planos ali para 2014. Para que lado que ele vai, o que ele vai fazer com esses votos que ele... Baltazar? Faça uma previsão. Qual previsão? Para onde vai Kassab e para onde vai Eduardo Campos? O Kassab vai ficar onde sempre esteve, no centro. Ele já está formando um centrão na Câmara dos Vereadores, né? Ele está formando um centrão com 15... Ele já está com se 15 vereadores para influir na sucessão na Câmara e ter controle sobre a Câmara. Não, eu lembraria que, além dessas questões, há uma questão que paulatinamente vai aparecer e me parece interessante, que é a votação do PSOL cresceu de maneira impressionante em relação à eleição passada. Ou seja, aos poucos acho que vai se configurando também uma oposição do governo à esquerda, coisa que não existia. É verdade. Né? Quer dizer, mesmo que eles não ganhem em Belém, né, a votação que eles tiveram no Rio, a votação que eles tiveram mesmo em Belém, são votações bastante expressivas, e isso indica que eles vão ter alguma bancada, é bem provável que eles tenham uma bancada muito maior do que tem agora, uns 10, 15 deputados na próxima eleição legislativa, o que eu diria, do ponto de vista pelo menos da discussão ideológica, é um dado importante. Né? Eu acho muito interessante isso porque, de fato, no Brasil, pós-ditadura, sempre houve espaço para um partido ter 5% ou 10% sendo de esquerda tradicional. Esse papel foi do PT em dado momento, poderia ter sido do PCdoB, mas não é mais, enfim, está sendo preenchido pelo PSOL, é bem lembrado pelo Vladimir. Agora, se o ACM Neto de fato vence em Salvador, ele vai ser prefeito de Salvador. Sim, mas a aliança com o PSDB volta? Eu não acredito. Fernando. Eu acho que o fato de o Democratas eventualmente ter sucesso em Salvador significa que eles continuam respirando por aparelhos, é um oxigênio a mais ali, um nitrox que está sendo oferecido para o Democratas, mas dificilmente eles vão conseguir sair da enrascada em que se meteram. É um partido em decadência no país inteiro, vai ter grandes dificuldades para ter um revival de Democratas. Se alguém vai ocupar esse espaço, ou vai ser o PSD do Kassab, esse grande partido conservador, né, o Partido da Liberdade, como diria o Norberto Bobbio, sei lá, né, das liberdades de empreendimento, de fazer negócios, essas coisas da livre iniciativa, vai ser o PSD do Kassab ou o próprio PSDB. Eu acho engraçado porque me parece um certo paradoxo, porque a princípio existe um espaço para um partido claramente conservador no Brasil. Certo? Pode ter aí também os seus 5, 10, 15% dos votos. Certo? E a princípio seria o DEM o partido que faria esse tipo de papel. Mas me parece que ele é um partido com lideranças tão desgastadas, com dificuldade de inovação tão brutal, certo? Que ele não tem mais sequer quadros para conseguir mobilizar esse tipo de coisa. Então fica uma situação onde há um espaço, porque há um discurso conservador forte em certos setores da população brasileira, mas eles ainda não têm uma representação partidária que a princípio eles poderiam ter. Ok. Bom, quero agradecer a presença do Vladimir, do Baltazar, Fernando. A gente vai exibir agora um novo vídeo, dessa vez do DNA paulistano, com os problemas da Zona Leste. Lembrando que TV Folha hoje na TV Cultura é ao vivo entre 20 e 21 horas. A gente sabe que está no ano eleitoral, todo mundo está falando da Zona Leste, todo mundo está falando do crescimento. Então, assim, a evolução chegou, mas através de muita briga. A Zona Leste tem 31 distritos, é a zona da cidade que tem mais distritos, e o grande problema que aparece na pesquisa é violência, que houve um salto de 9 pontos entre 2008 e agora,
E um dado meio estarrecedor é que 14% dos entrevistados dizem ter tido ou um amigo ou um parente assassinado na região. Quando a gente considera o conjunto da matriz de avaliação, os 27 itens, a gente percebe que, no geral, a Zona Leste piorou em relação a 2008. Mas um item que melhorou foi a questão da cultura na Zona Leste. Isso talvez tenha sido impulsionado pela construção de alguns polos culturais. Então, o Sapopemba, por exemplo, avalia melhor hoje a cultura no seu bairro. Mas as notas ainda, tanto em área de lazer como cultura, são muito baixas. Melhorou, mas está ruim. Itaquera, por exemplo, tem uma avaliação que vai a nota 3 para esse tipo de empreendimento cultural. E mesmo assim, há estabelecimentos culturais que existem há mais de 20 anos lá, com palestras, workshops. A Zona Leste sempre foi uma efervescência cultural muito grande, né? Eu fico feliz pela riqueza cultural da Zona Leste. E a região, essa região da Zona Leste, é onde vai receber a Copa do Mundo, a região de Itaquera, e que tem dados muito ruins em relação aos serviços, principalmente. De 2008 para cá, essa região recebeu uma nova linha de metrô. A linha 2 verde chegou até a Vila Prudente e agora tem uma obra grande se estendendo até Cidade Tiradentes. Mas a avaliação do transporte público não melhorou nessa região. O trânsito está pior. Agora, tem alguns bairros na Zona Leste que têm índices bastante bons. Tatuapé, por exemplo. Tatuapé, Moca, eles têm uma avaliação boa, porém eles pioraram. A Moca, por exemplo, onde eu morei durante muito tempo, tem vivido uma situação diferente. Casas baixas estão sendo derrubadas e ali aparecem condomínios e condomínios. Temo que aconteça na Moca o que já aconteceu no Tatuapé. Hoje o Tatuapé está lamentavelmente coalhado de prédios, né? E eu temo muito que aconteça isso com a minha querida Moca.